Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra Martins e estou aqui para a gente ter mais um papo científico. Dessa vez a aula de hoje vai ser sobre na escola se faz ciências. Vamos comigo? Você já pensou em fazer ciência na sua escola? Mas espera aí, você deve estar pensando, ciências, Alessandra, fazer ciências na escola? Eu não sou cientista, né? Eu não tenho na minha escola, eu não tenho um laboratório, então eu não consigo pensar em ser um cientista, porque acredito que não seja tão simples assim. Ou aquela imagem de que ser cientista é aquele ser lá, né? aquele profissional com jaleco dentro de um laboratório, fazendo os experimentos, né? Vamos ver se vai ser realmente isso tudo, né, que eu estou dizendo para vocês. Então você pode estar aí se perguntando também, isso é fácil de fazer? Será que realmente é fácil ou é muito complicado? Será que os estudantes do ensino fundamental podem fazer ciências? E se eu for inventado fazer isso, será que eu vou gastar muito dinheiro? Né? E quais seriam os benefícios que eu tenho a fazer ciência na escola? É aquela coisa, né? O que é que eu vou ganhar fazendo isso? Então, esses são quatro questionamentos que os alunos, né, costumeiramente fazem. Acreditam e pensam que fazer ciência é algo completamente inatingível na escola. E aí, se você for pensar também na realidade das escolas públicas, na grande maioria das vezes, são escolas que são um pouco mais precárias na infraestrutura. Você vai ter escolas que não têm biblioteca, por exemplo, que não têm um laboratório, que não têm nem onde sentar praticamente, né? Cadeiras, né? Sem quebradas, sujas, né? Mas ainda assim, nesse cenário, né, completamente desfavorável, a gente pode fazer ciências sim. E aí aquela grande pergunta, por onde eu começo? Devo começar por onde? Qual caminho seguir? Então preste atenção aí nessa imagem, que eu coloquei esse bonequinho ali meio que no caminho, e várias setas, e aí você não sabe para onde seguir, e ele também não. Mas eu vou ajudar vocês hoje nessa aula para qual caminho seguir. Primeiro caminho, clube de ciências. Você deve ter ouvido falar no clube de ciências, né? Mas será que você sabe? Primeiro caminho que a gente pode seguir é pensar num clube de ciências. Mas pensa assim, clube é só, a gente lembra de piscina, não é? De festa, de uma quadra. Mas um clube é muito mais do que isso. E vocês vão ver que um clube de ciências é bem legal. E aí eu coloquei assim, quem é que pode participar de um clube de ciências? Então, preste atenção nessa imagem. E aí tem, né? Nós temos um clube de ciências, quem pode fazer parte dele são os alunos e um professor. Como é que isso vai acontecer? Ah, são os melhores alunos? Não necessariamente, mas podem ser os melhores alunos que gostem mais, que sintam mais afinidade, que tenham mais interesse em querer aprender um pouco mais sobre ciências e que durante as aulas de ciências ficam ali mais curiosos. Lembram que eu falei sobre curiosidade e o espírito questionador na aula anterior? Pois bem, então são esses alunos que costumeiramente fazem parte do clube de ciências, que podem formar um clube de ciências. E aí também vai estar o professor, porque ele é que vai estar ali fazendo o diálogo com esses alunos. Mas vamos ver o que Santos e Santos vem nos falar, né? Nos falou lá em 2008. Ó, presta atenção. Elas vão dizer que o clube de ciências é um momento de encontro para aquisição e aprofundamento em temas científicos, cujo conteúdo abordado em sala de aula despertou mais interesse. Lembra que eu falei, né, sobre a questão do interesse do aluno, de querer saber mais, de querer aprofundar mais sobre os temas científicos? Essa é a intenção do clube de ciências. Mas o que é que se faz lá, né? O que é que eu posso fazer no clube de ciências? Simples. Vai se falar o seguinte, ó. Em síntese, os clubes de ciências oportunam aos alunos mais interessados pela área científica a realização de investigações, visitas, leituras, pesquisas, experimentos orientados pelo professor, entre outras atividades, que visam a ampliação de conhecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades. Em suma, no clube de ciências, o aluno não só vai fazer os experimentos, o professor ele vai trazer, né, questionamentos, vai aguçar a curiosidade ainda mais dos alunos, vai acontecer sim muito diálogo, muita construção, o espírito crítico ali vai estar sempre chamado, né,
para esse diálogo também. Pode acontecer as visitas? Pode, claro, evidentemente, né? O clube vai estar ali e aí no decorrer das atividades do clube surge um interesse por fazer uma visita, né? Por ampliar as discussões e por sim também fazer pesquisas científicas ali no clube. Mas, enfim, quais são os objetivos de um clube de ciências? Preste atenção nessa imagem. O clube de ciências ele tem, entre outros objetivos, enumerei 6 para vocês. Primeiro, promover um ambiente de convívio social saudável, onde o fator de união e o interesse pelo conhecimento científico e tecnológico. Então, o primeiro objetivo vai ser esse, promover esse ambiente social. Então, vai acontecer muito diálogo. Segundo objetivo é estimular o interesse dos jovens pela ciência e pela tecnologia. Mas por que esse objetivo, Alessandra? Simples assim. Infelizmente, nossos estudantes, eles pensam que a escola é aquele momento que vai até lá, ficam 4 horas, 4 horas e meia, algumas vezes, né? Outros alunos ficam o dia inteiro na escola e acredita que a escola se resume apenas o professor ensinar, o professor ministrar aquela aula, ali se encerra qualquer tipo de conhecimento. Não, para além. E aí, esse não estímulo, né, em querer fazer algo além do que a sala de aula permite, é o que o clube vai potencializar. Então, aprendi ali na escola, né, aprendi ali na minha aula, mas eu vou trazer aquele conhecimento para uma discussão maior. E aí, o Clube de Ciências também tem esse objetivo. Demonstrar que é possível se divertir durante o processo de aprendizagem. Sim, aprender é interessante, aprender é divertido. E a gente tem que entender que isso é prazeroso. Ah, mas está lá a professora, chegou no quadro, começou a escrever. Mas existe também estratégias para a gente conseguir tornar aquele aprendizagem mais divertido. E o clube também faz essa intermediação. Quarto objetivo, permitir que os alunos construam seus próprios conhecimentos. Olha aí que eu falei a questão lá da aula passada sobre curiosidade, interesse por querer resolver problemas. Então, isso faz com que os alunos, construindo, conversando, pesquisando, visitando, né, instituições de ensino, outras instituições de ensino, conversando com outros alunos, aquele conhecimento ele vai ser cada vez mais ampliado. E aí vai ficar cada vez melhor, cada vez mais divertido. Quinto objetivo, apresentar uma visão holística dos diferentes tipos de conhecimento. O que é isso, Alessandra? Visão holística, nunca ouvi falar na minha vida. Simples assim, ó. Visão holística é parar de enxergar aquele mundinho ali fechado, só por aquele olhar. Lembro que na aula passada eu coloquei a nossa questão de pesquisa e coloquei como cada disciplina ela pode contribuir. Essa é a visão holística. A gente tem que olhar para aquele problema pensando em tudo que faz parte dele, tudo que pode acarretar aquele problema, todas as pessoas que podem estar envolvidas, como é que o meio ambiente vai estar envolvido ali e entender que tudo está ligado a tudo. Então, o clube também aguça esse olhar. E o sexto e último objetivo, que é contribuir para o desenvolvimento de uma postura crítica e questionadora. Esse eu adoro quando meus alunos eles são críticos, adoro quando eles são questionadores, quando eles perguntam, quando eles não aceitam uma informação, porque para eles, né, não foi interessante, ou achou que não era tão bem assim. Então, adoro esse espírito crítico. Então, eu sou uma pessoa crítica, adoro não criticar negativamente, mas criticar usando argumentos que a ciência vai ter. Então, pensa assim, estou lá no meu clube de ciências, conversando com meus colegas que gostam do que eu estou gostando, falando com o meu professor que ele está ali intermediando aquela conversa, estou pensando em problemas que eu posso resolver através do conhecimento científico, e tô adorando todo esse processo aí. E claro, evidentemente que esse espírito crítico, esse espírito questionador, ele vai cada vez mais estar presente na sua vida. Mas aí como é que funciona? Preste atenção aí na tela. Um clube de ciências, ele tem uma organização, não pode ser feito de qualquer jeito. Mas também não existe um roteiro básico, tem que ser desse jeito para o clube acontecer.
Em média, os clubes de ciências, eles são formados, claro, na escola. Eles têm reuniões semanais. Então, a reunião semanal, existe o professor, existem os alunos, eles são os membros do clube de ciências, eles se reúnem semanalmente. Para fazer o que, Alessandra? Para desenvolver seus projetos, seus estudos, seus experimentos, para discutir sobre temas que aconteceram na aula, que a aula não foi muito pouca e a gente, leva para o clube para discutir cada vez mais. De início, o professor ele vai trazer alguns questionamentos que vão ser os mobilizadores para a discussão daquele clube. E aí até que esse aluno comece a ganhar um pouco mais de autonomia, de pensar mais, de solicitar, de questionar mais, de trazer também questionamentos, e o clube ele vai se ampliando. Alguns clubes de ciências também eles têm um estatuto. O estatuto é um regimento, são as regras do que pode acontecer, o que não pode acontecer no estatuto, é algo mais formal, algo mais amarrado com essa questão de deveres e direitos de cada um, papel de cada um nesse processo. Outros não, só essa reunião realmente para discutir. Mas a minha escola não tem laboratório. Onde é que eu faço isso? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Nessas reuniões também são necessários que se registre. A gente tem que registrar o que está acontecendo ali. Mas por que eu tenho que fazer isso, professor? Isso é muito chato, eu não gosto de estar ali registrando o que está acontecendo. Sim, sabe por quê? Nossa memória ela é falha. Aos poucos a gente começa a esquecer. Eita, falei o que semana passada? Não me lembro. Vai lá no registro, discutimos sobre esse ponto, esse. Então, os clubes de ciências, eles fazem uso das atas de reuniões e também dos diários de bordo, uma coisa ou outra. A gente vai ver já o que é um diário de bordo. Mas uma ata é um registro ali por escrito. Hoje, no dia 2 de abril de 2020, nos reunimos para discutir esses pontos. Isso é um registro, isso é uma ata. Tá? E por fim, claro, evidentemente, o que os clubes de ciências produzem, eles têm que ser apresentados à comunidade escolar ou à comunidade científica. E aí vocês vão ver lá no finalzinho da aula de hoje como é que esses clubes conseguem apresentar aquilo que eles produziram. E é onde é que o clube funciona? Você pode estar se perguntando, isso é muito complexo, isso é muito difícil de fazer na minha escola. Minha escola não tem estrutura para isso, Alessandra, é impossível. Eu gosto de ciências, mas a minha escola não tem estrutura. Muito simples. A gente sabe que hoje, como eu tinha falado anteriormente, muitas escolas não têm laboratórios. Então, eu creio que não tem laboratório, mas tem algo que, para mim, é o essencial, o interesse em querer fazer. Minha escola não tem laboratório, mas eu posso me reunir com os meus amigos que têm um interesse o mesmo interesse que eu, ou maior do que eu pela ciência, conversar com o professor de ciências e a gente se reunir no espaço da escola. Pode ser numa sala que não tem aula naquele momento. Pode ser na biblioteca se na escola tiver. Não, mas tem aqui uma área do pátio. Sabe aquela coisa de quando a gente quer, a gente faz? O clube também pode ser assim. E obviamente que com o tempo, aos poucos, o clube vai ganhando mais espaço, pode-se pedir a gestão e ver a possibilidade de conseguir um espaçozinho único, exclusivo para o clube, mas só o fato de se reunirem no espaço ali escolar para discutir e começar a fazer ciências, essa é a proposta do clube. O que é que eu vou fazer? Como é que ele vai funcionar também? Lembra que eu falei da questão das reuniões para discutir textos, fazer as leituras? Também é possível no clube ter as aulas de campo, as atividades de campo, em espaços não formais de aprendizagem, como a gente chama. Um horto, um zoológico, um jardim botânico, um museu. Então, o clube ele pode ir a esses lugares para ver como é que a ciência se faz ali também. E aí, obviamente, que mais conhecimento, mais discussão, e aí a gente vai ter um clube cada vez mais instigado por querer fazer ciências. E também é possível fazer as visitas programadas às universidades, aos institutos federais, e ver como é que é a logística que esses locais tratam a ciência. Conhecer os cientistas que já estão lá na ponta fazendo a ciência acontecer com mais recursos, com mais conhecimento e ver como é que eles estão impactando ali a nossa sociedade.